Nova Manhã. Entrevista. A entrevista de hoje, Michele, é com o Davi Bom Tempo, gerente executivo de sustentabilidade e meio ambiente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, que gentilmente nos atende direto lá da COP28. Davi, bem-vindo aqui ao Nova Manhã. Muito bom dia aí no Brasil, boa tarde aqui em Dubai. É um prazer aí estar falando com vocês e poder relatar um pouco, do que vem acontecendo aqui em relação à temática que a gente vai falar, que é o aquecimento global. Pois é, aliás, falando nisso, Davi, uma pesquisa inédita da CNI procurou apurar como é que os brasileiros estão vendo esse cenário de mudanças climáticas dos últimos anos. O que é que você destaca aí dessa pesquisa para o nosso ouvinte, hein? Bom, a percepção é cada vez maior, o brasileiro, de forma geral, vem sentindo cada vez mais os efeitos do aquecimento global, e vem sentindo porque começa a aparecer de uma forma cada vez mais intensa no seu dia a dia, ou seja, por meio de inundações, por chuvas cada vez mais fortes, e dessa forma vem alterando, o seu local de trabalho, alterando e tendo alguns impactos negativos também nas suas moradias, no seu direito de ir e vir. Por outro lado, outras regiões aqui do Brasil começam a sentir, os efeitos de grandes secas, estiagens, em regiões que normalmente não, essas pessoas não conviviam com esses efeitos extremos. Então, a partir do momento que você começa a intensificar esses eventos extremos, e sentir no dia a dia das pessoas, automaticamente essa percepção, fica cada vez maior, e isso, leva também a discutir algumas medidas, algumas alternativas para lidar, com esses eventos extremos. Essa urgência que é demonstrada nesse levantamento da CNI, das pessoas viverem cada vez mais, acreditarem que é uma questão imediata, por exemplo, 61% dos entrevistados, isso de certa forma tem se refletido aí na COP28, nessa grande reunião global, mundial, que muitos falam que é a reunião da urgência. De que forma isso se reflete na prática, Davi? Bom, acho que você tocou numa palavra fundamental, a urgência, e isso, de certa forma, é bastante claro aqui nas discussões, nas mesas de negociação, nos debates, nas interlocuções com vários atores. Então, dessa forma, a agenda, ela é cada vez mais imediata, e com certeza a gente precisa desenvolver mecanismos para que a gente possa ser cada vez mais ambicioso no sentido, de você desenvolver cada vez mais, ações e iniciativas que vão tratar aí a questão climática ou ajudar a reduzir cada vez mais o aquecimento global. A questão da adaptação climática é uma agenda que ela vem também se intensificando e entrando na agenda do dia. Ao longo das COPs, se fala muito da parte de mitigação, ou seja, como trabalhar a questão dos combustíveis, trabalhar a eficiência energética, a eficiência hídrica, trabalhar também a questão relacionada aos resíduos e, de certa forma, a gente desenvolver metodologias e métodos para reduzir cada vez mais, as emissões de gás de efeito estufa. A questão da adaptação é lidar com o que a gente já tem, ou seja, o que a gente precisa para lidar com essas inundações, com essas secas que começam a fazer parte do dia a dia, de várias pessoas ao redor do mundo. Então, você passa por discussões relacionadas a financiamento, a estipulação de metas para que a gente possa avançar nessa agenda e, com certeza, desenvolver aí tecnologias e inovações para que a gente possa ter aí mais resiliência, e consiga enfrentar da melhor forma possível esses eventos extremos. Agora, Davi, a gente tem uma série de países comprometidos, mas tem também aqueles que são poluidores e que a gente já tem falado disso repetidas vezes, principalmente nesses eventos relacionados à COP. Os atores que buscam, de algum modo, não dar uma sequência nessas metas, nessa urgência, como você destacou, permanecem os mesmos ou não? Ou o mundo todo está preocupado agora? Bom, o mundo todo, de forma geral, ele vem demonstrando essa preocupação. Hoje, se a gente fosse aqui eleger uma agenda prioritária, a gente poderia falar muito sobre a parte de transição energética. Hoje, o que se procura, é por uma energia barata, uma energia segura e, principalmente, que ela seja renovável.
ou seja, advinda aí das fontes de energia solar, eólica e também da biomassa. Né, a própria indústria hoje ela já tem uma estratégia de baixo carbono, né, quando se fala de Brasil. Então, trabalhamos aí 4 grandes pilares para que a gente possa fazer essa transição dentro do setor industrial. Então, a gente tem aí ações, iniciativas dentro de um pilar de transição energética que contemplam tanto programas e projetos de eficiência energética, ou seja, é a economia de energia, é a energia mais barata que você pode, né, ter hoje em dia, economizando a partir de metodologias e tecnologias para contemplar a eficiência energética. A gente trabalha também em alguns atos normativos e projetos de lei que vão expandir cada vez mais o uso de energias renováveis, como solar, eólica e a biomassa. Fortalecer também a nossa política nacional de biocombustíveis, né, e o Brasil tem toda essa liderança, toda essa expertise dentro dessa agenda, né, e eu não conheço hoje aí outro país que num posto de combustível você tenha tantas opções como etanol, o biodiesel. E um último tema aqui é a questão da tecnologia e inovação, novas agendas que vêm surgindo e que colocam também aí o Brasil como destino, né, potencial desses investimentos internacionais. Ô, Davi. E aí eu trago como exemplo a própria agenda do hidrogênio baixo carbono. Né? Entendi, mas não fica meio contraditório quando a gente também fala em se associar ao OPEP, ou seja, mantendo o combustível, entre aspas, perverso? Rapidamente, por favor. Olha, acho que a palavra importante para a gente tratar desses assuntos é transição. Né? A gente precisa também garantir, num primeiro momento, a segurança energética. Isso não quer dizer que a gente vai trabalhar da forma que se está trabalhando. Existe naturalmente um aumento dessa demanda, né, por energias renováveis, e com certeza o setor de energia, o setor de petróleo e gás, assim como outros setores, vão financiar essa transição, porque o que o mundo hoje procura é uma fonte cada vez mais renovável, mas a gente não pode ainda virar uma chave, né, do dia para a noite. A gente tem que trabalhar, né, de forma paulatina para que a gente tenha uma transição justa, né, garantindo aí o desenvolvimento regional de vários países, de várias regiões, né, garantindo aí o nível de emprego, de renda, enfim, que a gente faça isso de uma forma mais aí, conservadora para que a gente não crie, né, problemas em outras variáveis econômicas, né? Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, Davi, mas agradeço demais a atenção com os ouvintes aqui da Nova Brasil, gerente executivo de sustentabilidade e meio ambiente da Confederação Nacional da Indústria, Davi Bom Tempo, falando com a gente diretamente de Dubai. Boa reta final aí e volte outras vezes para conversar com a gente aqui no Nova Brasil. Eu que agradeço e fico aí sempre à disposição. Um grande abraço a todos. COP28 que termina amanhã, dia 12 de dezembro.